Olá, olá, tudo bem? Como vai vocês? Beleza? Então pessoal, como eu falei logo no início desse canal, iriam ter algumas receitas e logo depois vai associar alguma história, algum acontecimento, algo bem interessante, né? Que poderia envolver a receita, né? Iremos ver hoje uma história, né, que é baseada também na receita Banoffee, né? A torta de Banoffee. A torta Banoffee é uma torta que foi criada por ingleses, né? Porém, a banana é uma fruta tropical que existe em grande quantidade aqui no Brasil. E temos também um rei que era conhecido como um rei bananão, né, de Portugal, que foi uma figura muito caricata. E eu acho que todos vocês já ouviram falar dele, já tiveram algumas minisséries, seriados, que representou ele de uma forma muito caricata. E tanto em Portugal como no Brasil, a história, ou seja, a história luso-brasileira, fala muito que ele é um cara bananão, mas eu tenho certeza que você vai pensar diferente depois que você ver esse vídeo, tá bom? Então vamos lá? São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. E aí pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, antes de eu ouvir sobre Dom João VI, vamos lá, curte aí, dá um dedo no like, comenta, vê lá se você é inscrito no canal, se você não é inscrito, trate de se inscrever, tá bom? Bom vídeo para vocês, tchau, tchau! Então hoje nós vamos falar de Dom João VI de Portugal. Dom VI, ele ficou conhecido em Portugal como Rei Bananão, covarde, fugiu quando os ingleses entraram em Portugal. Não, nada a ver, irmão. Mas se nós formos olhar de fato a história de Dom João VI, nós vamos ver uma pessoa oportunista, no bom sentido da palavra. Ele soube aproveitar algumas oportunidades, mesmo ele vivendo numa era, talvez das eras mais complicadas que existiram para qualquer rei, né? Pouco tempo antes, os Estados Unidos declararam a sua independência da Inglaterra. No período de sua regência, a França, praticamente vizinha de Portugal, teve a Revolução Francesa, onde decapitaram o rei e a rainha da França. E logo em seguida apareceu Napoleão Bonaparte, se tornando imperador e começando as guerras napoleônicas, a expansão francesa, né? Tirando outros vários problemas que Dom João enfrentou. Ele teve que exilar o filho, teve que prender a mulher, teve que fugir do seu país para um outro continente. Então a vida de Dom João sempre foi conturbada, ele nunca praticamente conheceu a paz em seu governo, tanto em Portugal como também no Brasil. Dom João VI nasceu em Portugal em 1867, no Palácio de Queluz, isso mesmo, Palácio de Queluz, o mesmo palácio que também seu filho veio a nascer, Dom Pedro, né? E outros filhos dele também vieram a nascer no Palácio de Queluz. Mas vamos lá falar sobre Dom João. Dom João não era o primogênito, ou seja, até a própria educação dele não formou ele para ser o rei. Os monarquistas até hoje falam como um dos pontos mais positivos do reinado é que o rei começa a ser preparado desde cedo. Isso é uma verdade, né? Então desde cedo o rei vai aprendendo a liderar, vai aprendendo algumas matérias que vão ser utilizadas de fato no seu reinado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas Dom João não teve essa experiência. Alguns falam que teve, outros falam que não teve. Porque Dom João era o segundo filho. O irmão dele mais velho, Dom José, era o herdeiro legítimo ao trono. Era um cara que era visto pela sociedade como uma pessoa que realmente era uma pessoa política, era uma pessoa bem popular, era uma pessoa desenvolta, sabia conversar em público, agradava a todos. Ele era um político mesmo, realmente. E ele agradava praticamente toda a população de Portugal. No entanto, Dom José morre. E automaticamente o segundo filho, Dom João, vira herdeiro da coroa portuguesa, sem nem imaginar que isso aconteceria com ele um dia, né? Ele tinha 21 anos quando seu irmão veio a falecer. 4 anos depois aconteceu algo
bem complicada a vida de Dom João também. A sua mãe é considerada louca. A mãe dele foi diagnosticada com loucura, ou seja, ela via coisa, enfim, ela não tinha mais como manter o reinado dela, não tinha mais como ser a líder de uma nação. Então ele, aos 25 anos, se tornou príncipe regente de Portugal e de todas as colônias que Portugal tinha. Portugal tinha a colônia no Brasil, mas tinha outras colônias na África e algumas na Ásia também. Então Dom João, com 25 anos, não foi treinado para ser líder, não foi treinado para ser rei e acabou herdando toda a estrutura política de Portugal. Portugal sempre foi ameaçada pela vizinha Espanha e ele se tornou príncipe regente justamente no meio da Revolução Francesa. Então, assim, todos os reis da Europa estavam temerosos com a Revolução Francesa e o que os franceses haviam feito com o seu rei. Então existia um grande temor entre todos eles. Existia um medo entre os próprios governantes do que iria acontecer com eles. Será que seriam decapitados também ou não? Dom João era considerado uma pessoa muito procrastinadora, procrastinava o máximo que podia, né? Então era um rei que era considerado inseguro, era procrastinador, além de uma figura caricata, que era um gorducho e tal, meio estranho, que não tinha tanta aprovação do clero nem da população em geral. Era uma figura apagada, ao contrário do irmão dele. Para a situação, Dom João havia casado com Carlota Joaquina, né, uma infante espanhola. Ela é muito conhecida nos livros, na literatura brasileira, né, pelo seu ódio ao Brasil, né, e a todas as nações americanas e até a Portugal mesmo. E o que acontece? Ele se casou sob procuração. Quando eles se casaram, ela tinha apenas 10 anos, então ele teve que esperar muito tempo até ser consumado o casamento. Existem algumas pessoas que falam que no dia de núpcias do casal, ela mordeu a orelha dele, quase arrancou a orelha dele. Era uma espécie de Mike Tyson do século XIX. Então era uma pessoa super complicada, tinha um temperamento muito forte. E Dom João, muito pelo contrário, era uma pessoa muito paciente. Então eles tiveram muitos problemas de relacionamento, sem contar os problemas de fidelidade da Carlota Joaquina. Dizem as más línguas que apenas os 3 primeiros filhos do casal que eram realmente Dom João, né? E inclusive teve um que morreu. Então era Dom Pedro I, que justamente era filho do casal, e uma irmã mais velha. Os outros filhos eram de relações extraconjugais de Carlota Joaquina, né? Isso ao certo não sabemos, né? Mas é o que muitos historiadores falam, né? Mas assim, era notório que ela tinha relações extraconjugais, né? Inclusive eles não moravam no mesmo local, né? Acabou que ela ficou em Queluz e Dom João foi para outro palácio em Portugal. Dom João não pensava que ia se tornar rei nunca na vida dele. Ele vivia a vida dele tranquilamente. Se casou com uma mulher que era bem complicada, que traía ele. A mãe ficou louca. O irmão que ele gostava muito morreu. Existia um temor enorme na Europa em relação ao Napoleão, que Napoleão em poucos anos de um soldado no imperador, e Napoleão começou a dominar praticamente toda a Europa e tirar os reis dos seus reinados e colocar parentes deles, né? Colocar alguns irmãos dele para reinar nesses países. E nisso que acontece algo que vai mudar toda a história de Portugal e principalmente do Brasil e de Dom João, é lógico. Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Por que ele decretou o bloqueio continental? França e Inglaterra sempre foram rivais, sempre foram inimigas. É um Brasil e Argentina aqui, né? Mas deles não é só o futebol. Existiram várias guerras entre Inglaterra e França. E acontece que tem um canal da Mancha que separa a Inglaterra praticamente da Europa, o Reino Britânico da Europa. E os franceses não conseguiam atravessar e chegar na Inglaterra porque a marinha inglesa era muito forte. Inglaterra, Portugal e Espanha, como eles eram banhados pelo mar, o que acontecia? Facilitou
né, a questão marítima deles. Então eles tinham uma frota muito boa marítima, e a Inglaterra principalmente. Então nisso que a França decreta o bloqueio continental com a Inglaterra, os portugueses sempre tiveram uma proximidade com os ingleses, uma proximidade comercial. Existe um tratado que até hoje existe entre portugueses e ingleses de não agressão. Então a Inglaterra sempre foi uma parceira aliada a Portugal, praticamente em toda a história desses dois países. E a França decreta esse bloqueio continental. Por outro lado, a França também começou a ameaçar Portugal. Dom João VI, como praticamente o pai dos brasileiros, começou a enganar Napoleão, né? Então muitas pessoas falam, o brasileiro é malandro, da onde que surgiu isso? Da onde surgiu isso? Os próprios portugueses, que muitas vezes nós fazemos algumas piadas, eles não são bestas, não são burros, muito pelo contrário. Isso nós herdamos dos próprios portugueses, né? E Dom João VI praticamente foi um dos poucos reis que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, quando viu que Portugal continuava a negociar com a Inglaterra, que Portugal não tinha expulsado os ingleses que estavam em Portugal, ele se revoltou e decidiu invadir Portugal em 1807. Os portugueses ainda tentaram enrolar os franceses, falando que iam de fato ser aliados deles. E a Inglaterra, que sempre foi uma parceira, uma amiga de Portugal, também ficou sabendo disso. E também a Inglaterra deu um ultimato a Portugal, para que cortasse também todas as relações com a França. Então Portugal estava entre a cruz e a espada. De um lado a França, que poderia vir por terra e invadir Portugal, né, caso os portugueses se aliassem à Inglaterra, ou os ingleses vinham por mar e iam acabar destruindo Portugal, principalmente os portos de Portugal, e entrar pelo mar, né, se Portugal declarasse apoio à França. E Dom João foi levando o quanto ele podia levar essa situação, né, como uma pessoa procrastinadora, pensou que se resolveria a situação, ou Inglaterra derrotaria logo a França a Inglaterra, mas não foi isso que aconteceu. E Portugal pediu ajuda da Inglaterra. Mas os ingleses, quando saíram dos seus portos, não sabiam de fato se eles iam entrar em Portugal e bombardear Portugal e começar a invadir Portugal, ou se iam fazer o trajeto da família real para o Brasil. Então era algo que nem eles sabiam quando eles saíram em missão. Igor, mas como assim? Acho que faltou uma partezinha dessa história. Exatamente. Quando a França começou a ameaçar Portugal, cogitou-se essa possibilidade da família real fugir, não enfrentar a França, porque a França tinha um exército muito melhor do que Portugal, o exército português estava praticamente abandonado, e fugir para o Brasil. Mas essa ideia não era uma ideia nova. Muito tempo atrás já existia, já foi se cogitado essa possibilidade, né, da sede da coroa portuguesa ser no Rio de Janeiro, ser no Brasil. Então já era algo que já devia ser estudado há muito tempo atrás, né? Porém, nunca foi colocado em prática porque isso era loucura. Até porque atravessar o Atlântico naquela época com a embarcação era uma coisa muito complicada. Ainda não existia nem os barcos a vapor. Então, assim, toda vez que atravessavam o Atlântico, morriam pessoas ficavam doentes, enfim, e tinha contaminações através da água, enfim, existia uma série de problemas. E nunca antes um rei foi visitar pelo menos sua colônia no lado americano. Quanto menos morar. Nós estamos falando de 1807, entendeu? Até hoje existe uma disparidade praticamente do Brasil para boa parte da Europa. Agora imagine em 1807, como que era essa disparidade, como que era essa diferença de cultura. Então, Dom João foi pego com a França vindo por um lado, a Inglaterra vindo por outro, e como todo bom brasileiro, ele era brasileiro de coração, de última hora ele resolveu de fato pegar toda a corte portuguesa e fugir para o Brasil. Pessoal, vou aproveitar que vocês estão bocejando aí agora
Eu vou cortar o vídeo aqui agora, tá bom? Acaba a primeira parte e eu acho que daqui a 2 dias eu vou publicar a segunda parte desse vídeo sobre a vida de Dom João VI, tá bom? E nós iremos falar mais sobre a chegada dele no Brasil, beleza? Valeu!